minhas amigas, meus amigos, patriotas de todo o Brasil. Essa é provavelmente a live mais difícil que eu faço em minha vida até agora. Desde que criei este canal, é a live de número 166. Um canal que nasceu defendendo a pátria, o militarismo. Militarismo que compreende a hierarquia e a disciplina, bem como a preservação dos valores cristãos e tradicionais conservadores cultuados pelas nossas forças militares, as nossas forças armadas e os seus militares. Registro aqui meu profundo respeito aos nossos reservistas militares, de quem recebi nos últimos dias dezenas de mensagens inconformadas com a traição cometida pelo ex-comandante do Exército Brasileiro, General Freire Gomes, e mais alguns outros generais, contra a pátria, contra nós, o povo, e contra o presidente Bolsonaro. Durante a reunião convocada pelo presidente Bolsonaro com o Conselho Nacional de Defesa, no dia 28 de dezembro de 2022, para comunicar aos membros deste Conselho que invocaria o artigo 142 em razão da grave crise institucional que se abateu sobre o Brasil, provocada pelo Poder Judiciário. Deste Conselho, Conselho Nacional da Defesa, fazem parte os 3 comandantes militares das Forças Armadas, dentre outros. Após o presidente Bolsonaro expor os motivos consubstanciados que o levaram a acionar o artigo 142, para surpresa geral da nação, o então comandante do Exército, General Freire Gomes, se dirigiu ao presidente dizendo: "Presidente, eu não vou cumprir o artigo 142, porque não vou trocar 20 dias de glória por 20 anos de incômodo." Vou repetir. General Freire Gomes se dirigiu ao presidente Bolsonaro dizendo: "Presidente, eu não vou cumprir o artigo 142, porque não vou trocar 20 dias de glória por 20 anos de incômodo." Ué, o que este elemento estava fazendo nas Forças Armadas Brasileiras? Se ele não quer se incomodar, que vá pescar. A destruição e danos internos que este elemento causou nas Forças Armadas, mais especificamente no Exército Brasileiro, foi maior do que se tivéssemos lutado e perdido uma guerra. Pois na guerra teríamos caído
de pé e lutando. Não se render de joelhos ao comunismo petista, como fez o general Freire Gomes. Não tenho dúvidas de que o nome do general Freire Gomes já está no lixo da história brasileira. Na sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2022, o presidente Bolsonaro faz uma live com o balanço final do seu governo e disse que tentou de todas as maneiras, dentro das 4 linhas da Constituição Federal, atender ao clamor do povo patriota brasileiro, que há mais de 60 dias estão na frente dos quartéis das Forças Armadas brasileiras. O presidente Bolsonaro disse que faltou apoio para que ele pudesse atender ao clamor do povo patriota. Passado alguns dias, agora sabemos de qual apoio o presidente Bolsonaro se referiu. O apoio do então comandante do Exército Brasileiro, general Freire Gomes. Hoje, sabemos que o general Freire Gomes não estava sozinho nisso, que há mais generais que conspiraram contra a pátria para entregar o país ao governo comunista. Para fechar, no sábado à noite, com muita tristeza, o general Hamilton Mourão, presidente da República em exercício, fez um discurso em cadeia de rádio e televisão nacional, em que fez um breve balanço do governo federal, sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro. Também fez críticas ao presidente Bolsonaro sem citar o nome dele. E pediu que todos os brasileiros patriotas fossem para casa, cuidar de suas vidas e que desmobilizassem as manifestações em frente dos quartéis das Forças Armadas Brasileiras. Com esse triste discurso, estava consumado o plano destes generais para garantir a posse do governo petista. Porém, como a cada ação corresponde a uma reação, criou-se, dentro dos quartéis das Forças Armadas Brasileiras, especialmente no Exército Brasileiro, um clima de revolta generalizada da tropa militar contra os generais, que perderam o moral, o respeito e o comando da tropa. E hoje, o Exército Brasileiro está a um passo da sublevação da tropa, que pode, inclusive, resultar na prisão dos oficiais generais, pois a tropa não aceita o descaso e a traição dos generais aos milhões de patriotas brasileiros que há mais de 60 dias estão nas portas dos quartéis,
clamando por ajuda dos militares e das Forças Armadas para restabelecer a verdadeira democracia, a verdadeira justiça, a garantia da liberdade aos brasileiros e a volta do equilíbrio entre os três poderes federais. Ainda, a tropa se sente humilhada e afrontada, assistindo aos generais prestarem continência a um presidiário condenado, algo inaceitável e irregular para militares honestos e honrados. Estes generais quebraram o Código Militar de Postura, de maneira que a qualquer momento, pode estourar uma sublevação da tropa que seria a rápida salvação do Brasil e dos brasileiros. Para agravar ainda mais a situação do cambaleante e agonizante governo petista, dia 9 de janeiro de 2023, próxima segunda-feira, inicia a mega paralisação nacional que vai parar o país, liderada pelos setores produtivos brasileiros, entre eles o agronegócio, setor industrial e o comércio, transportadoras e caminhoneiros autônomos, e o povo patriota que continua se manifestando na frente dos quartéis das Forças Armadas, verdadeiros heróis da pátria brasileira. Esta paralisação vai gerar uma grande pressão interna e externa, que resultará na queda do atual desgoverno petista, como ocorreu com Dilma Rousseff. O maior grevista do mundo, Lula, será derrubado pela maior greve do mundo. Que ironia, não? Países como os Estados Unidos, Canadá, países europeus e outros que dependem do envio de alimentos brasileiros sofrerão desabastecimento. O preço dos alimentos nas alturas. Revolta destes povos contra os seus governantes. Governantes estes que pressionarão o atual presidente e seu vice. Resolvam ou saiam do cargo. Vocês estão nos atrapalhando. Esta vai ser a mensagem que eles vão receber lá de fora. Isto, mais a grande pressão interna econômica e de insatisfação popular brasileira, afastará os políticos do atual governo, que verão o nível de rejeição e impopularidade que o governo petista tem junto a toda a sociedade brasileira, que exige a sua renúncia imediata. Lula e seu vice, sem apoio internacional, sem apoio político,
sem apoio das tropas militares, sem apoio do setor produtivo nacional e sem apoio do povo brasileiro, não conseguirão se sustentar e ambos terão de renunciar. Este é o desfecho da história de que eleição não se ganha, eleição se toma. O povo brasileiro não engoliu e não aceita isso. E durante mais de 60 dias, o mundo inteiro ficou sabendo com a realização do maior movimento de resistência pacífica mundial da história, sobre o sentimento do povo brasileiro a respeito do atual desgoverno petista. A verdade sempre aparece, e a consequência de uma mentira também. E essa é a consequência da mentira que é Lula e Alckmin. Elementos que não podem mais sair nas ruas, mesmo que seja no velório do inesquecível Pelé. Dirijo uma mensagem final ao presidente Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Presidente Bolsonaro, estamos juntos. Não desistimos de ti, e nem do Brasil. Que Deus abençoe o Brasil e os brasileiros. Muito obrigado a todos que me acompanharam e até uma próxima oportunidade.